Muito bom, então na aula anterior nós demos uma introdução à oração. Nós vimos que a oração, ela de modo geral, ela se divide em oração mental e oração vocal. Tem outros tipos de oração, mas para a questão da catequese, essa base é o suficiente. E aqui nós vamos falar exclusivamente sobre a oração vocal e vamos falar sobre as duas principais orações vocais, que são o Pai Nosso e a Ave Maria. Tá bom? Então eu vou falar sobre o Pai Nosso, que ela é a principal oração justamente porque ela foi nos ensinada diretamente por nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou nesse vídeo falar com vocês cada um dos pontos do Pai Nosso. Então primeiro vou ler a oração do Pai Nosso. Vamos lá. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bom, então vamos indo ponto por ponto, que é o que o Catecismo de São Pio X faz. Ele vai respondendo cada um dos pontos dessas 7 petições. Então começa primeiro com um preâmbulo, dizendo Pai Nosso que estais no céu. Então a gente começa invocando a Deus como Pai Nosso. Então todos nós que fomos batizados temos Deus como nosso Pai. Então nós devemos começar a oração com essa confiança de que estamos falando com o nosso Pai. Então vamos lá. Primeira petição vai dizer: santificado seja o vosso nome. Então aqui a gente pede o quê? Que Deus tenha que o seu nome seja honrado por todos, seja conhecido e amado por todos. Então vai dizer o catecismo que com isso, com essa petição de santificado seja o vosso nome, a gente está pedindo pela conversão dos pecadores, pela saída do erro daqueles que são hereges, para o retorno dos cismáticos, ou seja, para que todos santifiquem e amem o nome de Deus. E nós podemos promover essa glória de Deus, vai dizer o catecismo, com a oração, um bom exemplo e dirigindo para ele todos os nossos pensamentos, afetos e ações, ou seja, tudo o que a gente faz no dia, nosso trabalho, todos os sacrifícios que a gente tem ao longo do dia, a gente tem que oferecer isso a Deus. E é assim que a gente vai santificar o nome de Deus, e também devemos pedir pela conversão de todos os pecadores, que isso também vai santificar o nome de Deus. Segunda petição: venha a nós o vosso reino. Aqui fala de 3 reinos que a gente pede. O primeiro reino é o reino que está em nós mesmos, que é o reino da graça. Depois, o reino de Deus que está na terra, que é a Igreja Católica. Depois, o reino de Deus que está nos céus, que é o paraíso, a vida eterna. Então, o primeiro pedido, que é o reino da graça, que é o reino que nós pedimos para nós mesmos, nós pedimos o estado de graça. Como vocês lembram já na primeira parte da catequese, nós, devido ao pecado original, nascemos sem o estado de graça. Quando nós somos batizados, nós recebemos o estado de graça, a graça santificante. E a gente só perde essa graça santificante com um pecado mortal. E aí, se a gente tiver infelicidade de cair num pecado mortal, a gente tem que se confessar para receber de novo o estado de graça. Então, a primeira coisa que a gente pede é isso, que a gente tenha o estado de graça na nossa alma, que ele cresça, e que a gente não perca ele através de nenhum pecado mortal. Depois, a gente pede que venha o reino de Deus na terra, que é a Igreja Católica, ou seja, o que a gente quer é que todos os homens se tornem católicos aqui. Pede pela conversão de todos. E depois a gente pede pelo reino dos céus, que é o que a gente quer, o que é a vida eterna. Então a gente está pedindo também para que nós sejamos salvos, que nós possamos contemplar a face beatíssima de Deus por toda a eternidade. Depois, na terceira petição, que vai dizer: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então aqui a gente está pedindo a graça da gente cumprir com a vontade de Deus. Em primeiro lugar, cumprindo com os mandamentos. Quem não cumpre com os mandamentos não faz a vontade de Deus.
Como nosso Senhor disse, né? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de Deus. Então a gente pede primeiro isso, né? Que nós cumpramos com os mandamentos, que nossos irmãos cumpram também com os mandamentos, que a gente possa vencer as tentações, e que com isso, né, a gente cresça cada vez mais no amor de Deus, e aí sim a gente vai estar fazendo a vontade de Deus, tanto aqui na terra como no céu. Depois vem a quarta petição: dai-nos o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Então aqui a gente pede tanto pelos bens materiais necessários, não supérfluos, como pelos bens espirituais. Então a gente pede pelos bens espirituais, que é a graça, para a gente poder ter a perseverança final e vencer as tentações, mas também a gente pede pelos bens materiais, e isso não é problema, desde que isso sirva para a nossa salvação e para o mínimo necessário para a gente poder viver aqui. Se você está pedindo coisas que não são necessárias materialmente, Deus não vai te atender. Então, Deus vai dar aquilo que é necessário para você. Depois, na quinta petição, vai dizer: perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tem alguns lugares que as pessoas rezam com uma outra tradução, dizendo: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tá certo também, não tem nada de errado, mas é melhor a tradução que diz: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Por quê? Porque a dívida vai explicar o catecismo, a palavra dívida explica o catecismo, ela remete a isso que a gente deve a Deus quando a gente peca, né? Quando a gente peca, a gente tem uma culpa e uma pena do pecado. Então, a culpa do pecado, a gente é perdoado no sacramento da confissão. Mas aí o padre, ele te dá uma penitência. Por quê? Porque mesmo com a culpa do pecado perdoada, você ainda tem uma pena para ser paga. E se você não pagar nesse mundo, você vai pagar no purgatório. Portanto, quando a gente diz perdoai as nossas dívidas, a gente está se referindo tanto à culpa como à pena do pecado. Quando a gente diz perdoai as nossas ofensas, isso lembra mais apenas a culpa do pecado e não tanto a pena do pecado. Por isso que é melhor a tradução que diz: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E o catecismo vai dizer também o seguinte, que para aqueles que não perdoam os seus devedores, ou seja, aqueles seus inimigos, essa oração é uma oração que vai servir para te condenar. Porque se você não perdoa o outro e diz para Deus: me perdoa como eu perdoo o outro, Deus não vai te perdoar. Ele vai falar: poxa, então tá bom, não vou te perdoar assim como você não perdoou o outro. Então, quem não perdoa o seu próximo, cuidado quando vai rezar isso aqui, porque você vai estar se condenando pedindo isso para Deus. Então, por isso que a gente deve sempre perdoar os outros, né, se a gente quer que Deus nos perdoe. Depois vai vir a sexta petição, que vai dizer: e não nos deixeis cair em tentação. Então, aqui a gente pede isso, né, para diante das tantas tentações que a gente tem todos os dias, a gente precisa da graça atual para vencer as tentações. Vocês lembram? Tem a graça atual e a graça santificante. A graça santificante, que é aquela graça habitual da nossa alma, né, que é a presença do próprio Espírito Santo em nós. Além dela, para vencer as tentações, nós precisamos da graça atual, que é aquela graça específica para nos dar aquela força para vencer as tentações e as dificuldades. E a gente só vai receber essa graça se antes a gente pedir. Então, quando a gente diz aqui no Pai Nosso, perdoar, não nos deixeis cair em tentação, a gente está pedindo isso. A gente está pedindo a graça atual para quando vier a tentação, a gente vença a tentação. Depois vem a sétima petição: mas livrai-nos do mal. Amém. O catecismo comenta: por que não diz livrai-nos dos males? Porque tudo isso que a gente vê nesse mundo, que a gente chama de males, né, as doenças, as dores, na verdade isso não são males de verdade. O único mal mesmo que existe é o pecado. Tudo isso que a gente vê nesse mundo que
nos desagrada, no caso, são meios que a gente pode usar para se santificar. Então Deus não vai tirar as dores da sua vida, não vai tirar as doenças da sua vida, não vai tirar as dificuldades da sua vida. O que Ele vai te tirar, se você pedir, é o pecado, né? Porque isso é o importante. E todas essas dificuldades, todas essas dores, Ele vai querer que você use elas para se santificar. É só olhar para o Nosso Senhor na cruz. E aí você entende que todas essas dores servem para nós nos santificarmos. E por fim termina com o amém. Amém significa isso, que assim seja, né? Que assim peço, Senhor, né? Então a gente encerrou a oração do Pai Nosso. Então a gente deve pedir o Pai Nosso, né? Com atenção e acompanhar cada uma das palavras com o nosso coração, né? E a gente tem que rezar o Pai Nosso todos os dias. Tá bom? Então essa é a principal oração vocal, o Pai Nosso. Depois você no catecismo leia cada uma das questões, né? Eu vou deixar para você ler. Você lê da questão de 278 a 341 do Catecismo de São Pio X. E agora vamos falar sobre a segunda mais elevada oração vocal que existe, que é a saudação angélica, que é conhecida como Ave Maria. Por que a gente diz saudação angélica? Porque foi o anjo Gabriel que saudou Nossa Senhora com as palavras da oração da Ave Maria. Então o anjo, quando ele foi anunciar a Nossa Senhora que o Verbo de Deus iria se encarnar nela, ele disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco. Então a oração da Ave Maria, ela é composta tanto pelas palavras do anjo, como pelas palavras de Santa Isabel. Então a gente tem as palavras do anjo São Gabriel, que vai dizer: Ave cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Então aqui a gente vê exatamente isso, né? Que ela é puríssima, ela é bendita entre todas as mulheres e o Senhor está com ela. Depois, quando Nossa Senhora chega na casa de Santa Isabel vai dizer: bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então, a oração da Ave Maria é isso, é uma composição daquilo que o anjo diz e daquilo que Santa Isabel diz. E aí a gente vai dizer, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E aí a gente roga: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A hora da nossa morte é quando a gente mais vai precisar da ajuda de Nossa Senhora. Então a gente deve pedir a Nossa Senhora, por quê? Porque como ela é a Mãe de Deus, tudo que ela pede a Deus, Ele atende ela. É só a gente ver o milagre em Caná, né? Quando Nosso Senhor transformou a água em vinho. Nosso Senhor disse: poxa, ainda não é minha hora, né? Eu ainda não ia fazer o milagre, mas como a minha mãe me pediu, eu fiz. Então, tudo que Nossa Senhora pede, a Nossa Senhora Ele atende. Então, por isso que nós que temos também Nossa Senhora como mãe, nós devemos pedir para Nossa Senhora com uma confiança enorme. Por quê? Porque ela é a Mãe de Deus. Então, é evidente que tudo que ela pedir para Ele, Deus vai atender. Então, muitas vezes nós não nos sentimos dignos de pedir a Deus, e nós estamos certos, porque realmente nós não somos dignos de pedir a Deus, mas Nossa Senhora é. Então vamos pedir para ela e ela vai tornar as nossas orações muito mais eficazes. E por fim a gente poderia falar sobre o Rosário. O Rosário, que é uma oração que nos foi dada diretamente por Nossa Senhora, em que ela fala sobre 15 mistérios. Cada um dos mistérios fala sobre uma parte da vida de Nosso Senhor. Então tem os 5 primeiros mistérios, que são os mistérios gozosos. Então tem o primeiro mistério, que é a encarnação de Nosso Senhor, depois a visitação de Nossa Senhora Santa Isabel, depois o nascimento de Nosso Senhor, depois a purificação de Nossa Senhora e depois quando Nosso Senhor se perde no templo. Então esses são os 5 primeiros mistérios que se medita no Rosário. Depois vem os mistérios dolorosos. O primeiro é a agonia de Nosso Senhor no horto. Depois é a flagelação de Nosso Senhor, depois é a coroação de espinhos de Nosso Senhor, depois é Nosso Senhor carregando a cruz e depois vem a crucificação de Nosso Senhor.
Então, esses são os outros 5 mistérios dolorosos. E por fim vem os últimos 5 mistérios gloriosos, que o primeiro deles é a ressurreição de Nosso Senhor. Depois vem a ascensão de Nosso Senhor aos céus, quando ele sobe aos céus de corpo e alma. Depois vem a vinda do Espírito Santo. O quarto vai ser a assunção de Nossa Senhora, quando Nossa Senhora sobe aos céus de corpo e alma. E o quinto será a coroação de Nossa Senhora como Rainha dos Céus. Então, meditando esses 15 mistérios, a gente reza o rosário completo, né? Para alguns pode ser um pouco pesado rezar os 15 mistérios, então se divide em 3. Daí vem a palavra terço. Vamos rezar um terço. Um terço do quê? Do rosário completo. Então, no terço, a pessoa reza 5 desses mistérios. Então, ela começa primeiro rezando um creio, ela faz o sinal da cruz, reza o creio. Depois de rezar o creio, ela vai rezar um Pai Nosso e 3 Ave Marias. Depois, ela vai finalizar com a oração do Glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, por todos os séculos dos séculos. Amém. E vai dizer a oração, né, que Nossa Senhora também nos ensinou. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Aí a pessoa vai anunciar o primeiro mistério. Vamos supor que hoje seriam os mistérios dolorosos. Então, o primeiro mistério seria a agonia de Nosso Senhor no horto. Nós vamos pedir como fruto desse mistério a detestação dos pecados. Nós vamos rezar um Pai Nosso e 10 Ave Marias. Aí nós vamos rezar o Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E a oração, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Daí vem anunciar o segundo mistério, que vai ser a flagelação de Nosso Senhor. E aí a gente reza o Pai Nosso, as 10 Ave Marias, o Glória e o ó meu Jesus. Aí vem o terceiro mistério, que é a coroação de espinhos. Novamente, Pai Nosso, 10 Ave Marias, e a gente vai até completar os 5 mistérios. E se a pessoa for parar no terço, né, se ela for rezar o rosário todo, ela reza uma Salve Rainha e continua o próximo. Se ela for parar aí, ela termina com uma Salve Rainha e é recomendado que se reze também a ladainha de Nossa Senhora e uma oração a São José no final. E aí, se a pessoa fizer isso todos os dias, Nossa Senhora prometeu em Fátima que ela daria muitas graças para essas pessoas. Então, o rosário é a arma dos últimos tempos, né? É o que Nossa Senhora disse em Fátima, né? A arma que ela vai nos dar para o final dos tempos é o rosário. Então, é excelente, é altamente recomendável que todo católico reze o terço todos os dias e, se possível, melhor ainda, o rosário completo. Tá bom? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus.